e você assiste Camarim, que hoje entrevista o artista visual, o escultor Marcelo Lago. Marcelo, seja bem-vindo ao Camarim. Obrigado, querido. O camarim do artista visual é o ateliê? Né? Certamente. A oficina, né? É a oficina, né? Porque o artista dinâmico que tem camarim, né? O dançarino, bailarino, o ator. Eu acho que é um músico, momento ali para você se preparar, né? Mas você, produtor cultural, você frequentou camarins, né? Muitos. Muita produção musical, tempo, né? Ao vivo, né? Ao vivo é danado, né? Ao vivo a gente tem que... né? Sempre acontece alguma coisa em cima da hora. Não tem jeito. Tem jeito. E você trabalhou com produção cultural durante muito tempo, Muito né? tempo. Até hoje, né? Quer dizer, música pouco, mas artes plásticas, né? Artes visuais. Mas vamos começar assim lá para trás, antes da gente falar sobre algumas produções culturais que você fez. Você decidiu ser artista plástico. Antigamente chamava artista plástico, agora fala artista visual. Você fala o quê? A profissão é artista plástico, né? Assim, né? O nome técnico mesmo continua sendo artista plástico, né? E quando que você teve esse estalo, né? Eu costumo falar para os meus alunos que arte não é uma profissão, é uma sina, né? Na verdade, você ser músico, você sabe disso. É uma necessidade interna da gente de se expressar, né? Poeticamente, se possível, né? Então, mas é uma coisa que normalmente, quer dizer, vem sempre de infância, né? Aquele prazer de estar criando, na verdade, né? Porque desenhar é isso, né? Você do nada, você começa uma imaginação, né? Criança e tal. E eu sempre tive essa coisa do desenho muito perto e tal. E por necessidide, eu fui crescer muito sozinha. Eu tive uma fatalidade na minha vida, que eu perdi meus pais e minha irmã nos acidente de avião. Eu tinha 2 anos. E fui criado pelos meus avós. Perdeu quem? O pai? Minha mãe, meu pai e minha irmã. Sua mãe, seu pai e seu irmão? Você tinha 2 anos de idade? Eu tinha 2 anos de idade. E fui criado pelos meus avós maternos. Que minha mãe era filha única. Então, e meio que menino criado pelos avós, etc, tal, meio sozinho, né? Mimado. E todo mundo dizia isso, né? Eu não senti isso, não. Ali na chincha, né? Meu avô era muito... Não era nem rígido, mas era exigente, natural, né? Quer dizer, eu acho que não deve ter sido fácil para eles. Imagina, cara, fazer o papel de pai e mãe, e minha mãe era filha única. Foi realmente uma coisa muito séria, né? Você conscientemente talvez não tenha sentido tanta dor na ocasião, né? Com 2 anos. Eu não sei, eu tenho 2 filhos, né? Uma criança com 2 anos, cara, já é uma pessoa, né, cara? Já tem muita coisa ali. Claro já tá que você interagindo. não... Conscientemente nem tanto. Mas certamente que sentiu a energia da... claro, certamente. A dor da perda. Mesmo. A dor da perda para os pais dela. Certamente. Para quem te criou, né? Foi um momento difícil da vida, principalmente deles, né? Dos meus avós, né? Mas é isso aí. Eu acho que isso também cria uma situação de necessidade. Mais um fator para ajudar a criar uma necessidade. E vocês moravam onde na ocasião? Morávamos em Ipanema. Eu nasci no Leblon. E morava em Ipanema, minha família toda, minha família toda é de Ipanema. E você teve a infância ali, naquela Ipanema dos bons tempos? Cara. Que legal. Pegou o Pia, pegou aquela... Peguei o Pia depois, né? Depois, mais tarde. Isso em 58, 59. Tá. O Vieira Soto era vazia, não passava um automóvel. É mesmo, cara? Vieira Soto. Hoje a principal ali, né? A praia era deserta, cara. Você tem ideia, eu gostava muito de mar e tal, mas meus avós não gostavam. Eu ia à praia com meu tio-avô, que ia em Copacabana. Aí me deixavam em Copacabana. Eu fui mais à praia em Copacabana na primeira infância do que em Ipanema. Que coisa. Porque eu tinha companhia, entendeu? E Copacabana na época era... Assim, era super bacana, né? Era a praia, super né? Super bacana é tudo... foi consciente? Não. Tá no sangue. Caetano entrou aí. Tá no sangue. Super bacana, Copacabana, é verdade. Mas eu tenho umas lembranças muito engraçadas de Ipanema, porque... Na verdade, o que eu lembro é sendo varrido pelo vento, rapaz. A praia deserta, a areia varrendo assim a rua sem um automóvel. Deserto, uma coisa assim quase
Mesmo surreal, hein? surreal, cara. Foi a lembrança que mais marcou. Não um dia de sol, mas um dia de vendaval, cara. Assim, sem chuva, mas as palmeiras todas dobradas e a pista sendo varrida pelo vento, né? Pela areia sendo carregada da praia. Caramba. Me lembro disso perfeitamente. Eu gostava de ficar ali olhando isso, cara. Esse vendaval. Esse vendaval. Eu sempre gostei de vendaval, de chuva, assim, sempre me atraiu. Mas aí eu vim para... Meu avô comprou... Meu pai deixou 1.000 cruzeiros. Não sei o que é isso. Aí meu avô comprou uma casinha aqui em Posto 2. Em Correios. Correios. Posto 2, na verdade, eu acho falar, porque para quem conhece é Posto 2, né? Correios. Né? E a casinha é bem simples. Na verdade, ela era até ela era uma casa de hóspedes de uma outra casa que ficava embaixo, assim, que eles desmembraram. Então, quer dizer, era uma casa assim, bem simples mesmo. E eles começaram a reformar com calma, E eu adorava vir para cá, imagina. Aqui era uma roça, né? E minha outra avó, mãe do meu pai, tinha uma fazenda em Pedro do Rio. Então eu passava férias em Pedro do Rio, entendeu? Isso, a tua infância era isso? Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana e Petrópolis nas férias? Nas que férias. bacana. Então era o famoso veranista. Uma infância rica, né? É verdade. Com essa dualidade montanha-mar é muito rico. É um luxo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, nosso estado é lindo, maravilhoso, né? É um luxo, pertinho, né? 60 quilômetros, divide uma montanha fantástica com uma temperatura 10 graus, 15 às vezes. Ah, não, é uma loucura, isso é lindo. Eu estou em Petrópolis já há 30 anos. Cara. 30 eu elegi minha cidade. Porque eu tenho uma história grande com Petrópolis, porque com 7 anos, meu avô resolveu fazer uma reforma maior. Sala, não sei o que e tal. Isso começou a demorar, ele ficando descendo, subindo direto. Por que a gente não fica aqui 6 meses para terminar a obra? 6 meses viraram 6 anos. Entendeu? E eu passei dos meus 7 aos meus 14, 15 anos aqui. Entendeu? Estudando, vivendo aqui, entendeu? Fazendo as amizades todas aqui. Então você chegou a morar aqui na infância também, entendeu? Que aí criei realmente um vínculo profunda. E você, como é que você lida com o clima quente? Você lida bem? Olha, é desagradável, né? O calor sempre é desagradável. Porque o frio você se agasalha, e você está protegido do calor. Às vezes não você fica nu e continua com calor, né? É verdade, aí tem que ligar ar-condicionado. Eu fiz uns trabalhos no Rio essa semana passada e agora final de semana. Sábado tive uma apresentação lá na Rádio Nacional e eu até ia ficar, porque tinha apresentação domingo na Tijuca. Rapaz, eu subi pelo calor, cara. Eu ia ficar no Rio, né? eu falei, eu preciso respirar aquele ar de Petrópolis. É verdade, não, e volto amanhã. E eu fiz isso, subi no sábado e desci no domingo de novo. Eu adoro o Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, com exceção do calor excessivo. Dom Pedro já sabia disso, né? Cara? Pois é, o imperador sabia disso, né? Mas então você fazia essa variação. Voltei para o Rio com 14 anos. Voltou a morar lá? Voltei a morar lá. Aí depois retornei a Petrópolis, já com o meu primeiro filho, Pedro. Já era para ele ter nascido aqui, mas aí não deu, acabou que nasceu no Rio. Mas subimos logo depois, entendeu? Você tem uma filha? Eu tenho uma filha, Fernanda, que também é artista. O Pedro também são todos artistas. Assim, o Pedro é artista plástico também? Ou fotógrafo? É fotógrafo e vídeo. Ele trabalha mais com fotografia e vídeo. Mas de uma forma mais ligada às artes visuais do que a fotografia tradicional, entendeu? Quer dizer, por acaso, né? Na verdade é o seguinte, eu dou aula. E essa coisa do contato, de você estar ali. Né? E os outros também, os outros jovens. Não só os jovens, eu tenho uma turma bem eclética, entendeu? Meu filho também é artista, né? Meu filho fechou em São Paulo esse final de semana. Que bacana. Uma produção super legal, me ligou. É isso aí. Feliz. É porque eu acho que a arte, todos nós somos artistas. Na verdade, é o desenvolvimento, basta é a necessidade de cada um. Eu volto a dizer isso, porque é importante, quer dizer, você só faz uma boa arte se você necessita daquilo, entendeu? Sim. Se é uma coisa diletante, se é um hobby, você vai se distrair ali, mas para fazer algo
realmente contundente, realmente novo, realmente que você crie uma situação sui generis, você tem que haver uma necessidade grande de você se expressar. Porque eu acho que, eu falo isso o tempo todo, acho que quanto mais individual a arte, acho que mais universal ela se torna. Porque eu acho que nós temos realmente de sui generis a nossa individualidade. Sabe, se a gente busca lá dentro... E o fato de ser um ser humano também. Claro, certamente. Único, e você está conectado com o coletivo, individualmente. Certamente, exatamente. Porque se concordo. você, não é verdade? Se você tem, você busca lá do seu interno, da sua alma, vamos botar assim, da sua expressão máxima, alguma poesia, certamente ela vai atingir muito mais por ser essa verdade sua interna. Sim, concordo, concordo. Quer dizer, eu acho que a arte é isso, quer dizer, você trabalhar essa emoção interna de uma forma, quer dizer, no meu caso, plástica, né? No seu caso, sonora. Né? Você falou da questão do diletantismo, quer dizer, e da arte, a arte com mais profundidade, com uma expressão mais focada. Mas eu sinto uma coisa, eu sinto que a arte ela pode acontecer no não profissionalismo, né? A arte não depende do profissionalismo. Eu acho até o contrário, eu acho que a arte não combina com o profissionalismo. Certamente. A troca de dinheiro pela arte é uma coisa que vem posterior. É verdade, porque a arte é uma expressão, né? A arte é uma expressão. É verdade, ela nunca teve ligada no passado a subsistência em si, né? Você fazer arte para sobreviver. Hoje a gente faz para sobreviver porque nós vivemos da arte. Claro. A arte virou um produto, virou uma profissão. Certamente. Mas a arte em si, eu passei depois a refletir sobre isso, ela combina melhor como um hobby, como uma forma de expressão. Não, lazer. Não, sem dúvida. Eu acho que, sem dúvida, porque eu sempre digo isso, tem que dar prazer. Tem que estar ligado. E a arte ela tem diversas camadas, quer dizer, a arte, por exemplo, a arte da criança, que é sensacional, quer dizer, não é uma arte pensada em fazer arte. Sim. Entendeu? E ao mesmo tempo o resultado daquilo é sensacional. A arte dos loucos. Fantástico, fantástico, cara, fantástico. Quer dizer, então, existe... Porque a arte e o inconsciente e o emocional são ali forças motrizes, né? Exatamente. Quer dizer assim, é essa essência que a gente busca para criar poesia, porque na verdade é isso, é poesia, né? Quer dizer, tanto a música quanto... Eu gosto de fazer essa comparação, porque a poesia, né, os poetas, não existe poeta que vive de poesia. Já reparou isso? Todos os poetas bancam os seus livros. Sim. Então, quando eu dou aula, eu tenho ela é casada com meu primo. Meia dúzia vive de poesia. Não, ninguém vive. Ferreira Goulart não vive. Nesse patamar. Não vive. Ele vive dando palestra, vive fazendo ensaios, a vive subsistência escrevendo mesmo no jornal. Não é só da pena. De vender livro de poesia, esquece. Não vai vender, não vende não vai. bem, né? Eu acho que nem o Neruda. Nem Vinícius. Nem o maior poeta do mundo. Ele Vinícius tem a música. Mas Fernando Pessoa vendeu um livro. Publicou um livro. Né? Pois é. Quer dizer, então, quando eu para os meus alunos, eu gosto de falar do processo criativo, eu gosto de exemplo dos poetas. É um bom comparativo. Entende? Porque o mercado, né, quer dizer, se for falar de arte contemporânea, que a gente tem que falar o quê? Que é uma arte branca, ocidental, mercantilista, entendeu? Quer dizer, e anglo-saxã. Ponto. Quer dizer, e absorvida pelo mercado hoje em dia, dos últimos 15, 20 anos para cá, o mercado é que tomou uma dimensão tão grande que basicamente o mercado é que diz quem é bom, quem é ruim, imagina. Quer dizer, nem sempre, você sabe disso, né? O mercado arte, ligado à mídia, né? Óbvio, à crítica. Claro, vive no mundo midiático. Entendeu? Quer e dizer, aí ele que determina se aquilo é bom, ele que está com a verdade. Né? Exatamente. Quer dizer, que é uma coisa perigosa. Perigoso. Entendeu? Por quê? Porque nem sempre o que o mercado quer é o que tem de melhor. Sim. Né? Porque tem muitas coisas que não são comerciais, né? E que tem uma qualidade incrível. Aliás, a maioria das coisas dos né, não comerciais tem mais qualidade do que o comercial. Exatamente. Eu me lembro na época do rock and roll, do progressivo, que não era nem um pouco comercial, entendeu? Não tocava na rádio, entendeu?
Pois é, o progressivo fantástico. Não é verdade? E ele não teve mais mercado. E eram todos super músicos. Sim, eu me lembro que, sim. né, depois do movimento punk, eu queria que ver essa história de poder tocar sem saber, né? Mas antes, todo mundo... E você vê, você falou do progressivo, né? Eu sempre fui ligado muito à rádio, filho de locutor, depois eu trabalhei em rádio, trabalhei na Tribuna durante 4 anos, e tinha um programa chamado Tribuna Progressiva, que era só de progressivo. E na época eu lidei com os cartuchos, e tinham cartuchos de 10 minutos, né? Que vinha já o bloco, né? O bloco com música e com os comerciais e tal. Gravava-se os comerciais naquele determinado cartucho, você botava o cartucho e ele rodava. E como é que o progressivo ia lidar com esse cartucho, né, cara? Você tem um bloco de 3 músicas de 3 minutos e meio no máximo, para 10 minutos, 12 minutos, cartucho no máximo 15 minutos. Aí progressivo tinha músicas de 20, suítes de 18 minutos. Não vai dar para rodar 3 músicas. Impossível. Então ela ficou fora do mercado. Certamente. E com uma qualidade incrível, né? Pois é, quer dizer, eu acho que isso assim, se encaixa também nas artes plásticas também, certamente, entendeu? E o mais engraçado é que agora, nas artes contemporâneas, tá o mercado que é o quê? Artistas jovens, entendeu? É. Por quê? Querem apostar naquele artista para, entendeu? Mas muitas vezes eles elevam tanto o preço daquele artista que eles afogam o artista. É como jogador de futebol também. Sei. Entendeu? Que pega aquele cara, aquele garoto da base, já joga no time principal, entendeu? Ele não está preparado, até psicologicamente, aí sofre aquela pressão toda e acaba que não consegue dar o que precisa dar, e o que ele sabe dar. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa, essa coisa do mercado, porque é complicado. Você começa a ganhar um dinheirama para fazer aquela determinada coisa, só que o mercado quer aquilo. Se você, por acaso, muda o seu estilo, você não é mais aceito pelo mercado. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, às vezes limita a Vira experimentação. Um de encomenda. Não, nem de encomenda, mas não é isso não é um geral, óbvio. Mas muitas vezes tolhe você num determinado tipo de linguagem. Entendeu? Quer dizer, você... Fica restrito. Claro, porque você acaba não tendo, assim, nem tempo para experimentar. Tal a demanda, porque tem trabalhos que precisam de uma artesania complicada, né? E aquilo leva tempo. E o mercado está querendo... Eu conheço diversos jovens, e até artistas consagrados, que têm fila de espera. Entendeu? De tanta encomenda que tem. De tanta encomenda, que tanta demanda, entendeu? Quer dizer, então a pessoa que está envolvida nesse processo, fala assim, não. Esquece isso, para de vender, entendeu? E vai pensar no seu desenvolvimento do seu trabalho. Muitas vezes é complicado, porque você sabe que o dinheiro e artistas fantásticos, com obras encalhadas, né? Obras porque, de novo, a gente vive num mundo midiático. Se você não cria uma situação de mídia mesmo, né? De você estar no mercado, e isso quem faz são os marchantes, curadores, donos de galeria. Quer dizer, isso tudo você vê, tudo em última instância gira em torno do quê? Do financeiro, né? Da comercialização da obra de arte. Pois é, a grana e a arte são meio... Mas é inevitável. Eu acho que tem que haver isso porque é uma forma de divulgação também. Quer dizer, e cabe. Sim. Acho que tem que preparar o público mais, para ter uma visão mais crítica, né? De ele poder estar preparado para separar o joio do trigo, vamos botar assim. Sim. Entendeu? Porque é inevitável. Eu acho que o processo democrático, isso faz parte. Quer dizer, tem de tudo. Né? Você vê agora a internet, fantástico. Acho que nossa civilização humana, acho que isso é um momento histórico, a coisa da internet. Por quê? Porque antes a comunicação era de poucos para muitos, e agora é de muitos para muitos. Quer dizer, hoje você pode ser o criador, o produtor, o divulgador do seu trabalho. Sim. Entendeu? Quer dizer, eu acho que isso nunca existiu. Quer dizer, e mais, quer dizer, você está se comunicando com pessoas pelo redor do mundo, com seus pares. Sim. Né? Você entra num desses fóruns, etc. Você vai ver que tem milhões de pessoas conversando sobre aquele assunto. Então, eu acho que isso pode ser um novo dado, realmente novo. Sim. Inclusive os grandes Estamos teóricos. numa transição, Exatamente, né? eu acho que é um momento de mutação. Mutação, com certeza. Entendeu? Então, que eu acho que
que vão ter resultados inesperados. A gente não sabe. É essa dúvida que me interessa, entendeu? Porque antes era tudo, não, vamos fazer um planejamento para o futuro. Eu acho que, é óbvio que passa pela ecologia, sem dúvida, porque é um dado que é inevitável, é físico. Né? Nós estamos vendo as mudanças aí, está aí, essas secas e chuvas e tudo mais intenso. Quer dizer, eu acho que é uma das coisas que une vamos dizer assim, o ser humano como um todo, seria esse pensamento ecológico por necessidade. Não é uma coisa ideológica, ao meu ver, entendeu? Não é uma ideologia de conscientização, mas uma necessidade física mesmo, né? Você vê que o próprio Estados Unidos, né, que não queria assinar lá o Tratado de Quioto, acabou que teve de abrir mão, porque tem jeito, cara, entendeu? Quer dizer, os próprios cientistas americanos estão prevendo todas as mudanças e essas coisas todas que envolvem o uso indevido dos recursos, né? Quer dizer, eu acho que nós estamos aqui, não tem jeito, o ser humano tem que usar para sobreviver, para os recursos da Terra, vamos botar assim, Sim. do planeta. Agora, como fazer isso? Né? Essa é a grande questão, né? Eu vi uma matéria, fiquei tão feliz há pouco tempo, de uma empresa, chama-se, uma empresa americana, da Califórnia, Patagônia. Você ouviu falar dessa firma? Não. É uma empresa que começou com... O cara é alpinista, e década de 60, e ele desenvolveu esses pegadores, essas coisas para o alpinista, mas que não estragam a montanha. Aquelas coisinhas que pegam, que não sei o quê. E ele foi desenvolvendo, e hoje é uma firma que enorme, vale 600 milhões de dólares, mas que extremamente correta, assim, com o ambiente. Quer dizer, a meta deles não é ganhar dinheiro, não é lucro, mas o bem-estar, a ecologia, o socialmente responsável. Sim. Incrível, quer dizer, então, eu fiquei feliz por isso, quer dizer, dá para continuar com o nosso modo de vida, mas de uma forma consciente, Sim, de uma forma, quer dizer, você pode ganhar dinheiro, você pode gerar emprego, você pode fazer tudo isso, mas de uma forma, quando você vê uma empresa como essa, com sucesso, tem até uma propaganda bacana deles, que naquele Black Friday, que eu acho que é um dia de super liquidação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é danado, né? Essa coisa de consumo é com eles mesmo, né? E que eles fizeram para assim, não compre essa jaqueta. Aí, se sua jaqueta não está rasgada, se você não perdeu, não compre essa jaqueta. Muito bom, entendeu? E eles pregam que fazer um produto que dure para sempre. Isso é fantástico. Entendeu? Aí, se escangalhar, se rasgar e tal, você leva para eles consertam por um preço ínfimo. E se você for jogar fora, dá para eles que eles reciclam. Quer dizer... Isso é contra o mercado mesmo, né? Mas está aí. É um caminho enorme. Né? Precisa ver lindo da empresa. Desenfreado, né, cara? Tem que comprar um tênis novo, tem que... você tá... Entendeu? Quer dizer, a arte passa por aí. Quer dizer, eu estou falando aqui, quando eu vendo um trabalho, eu estou vendendo um pedaço de mim. Entendeu? Quer dizer, inclusive tinha uma época que eu tinha um certo apego às coisas, entendeu? Eu não queria vender, porque eu achava que aquela pessoa não estava no nível de entender. Olha que coisa maluca. Eu queria só voltar a falar sobre essa obra. Você se apossou do círculo? Cara, que coisa engraçada, né, cara? Isso foi uma dificuldade. Eu passei anos tentando trabalhar com círculo e não consegui. Eu tinha alguma limitação psicológica, não sei, de trabalhar com essa forma circular. Mas tanto era eu sempre fiz... pontiagudo, incisivo. Eram angulosos, eram objetos mais geométricos, mas com ângulos e quadrados, retângulos, etc. Tal, e triângulos. E o círculo não acontecia. Pela dificuldade, né? É uma forma perfeita. Na verdade, é o tal da forma, né? Do taoísmo, né? Quer dizer, inclusive representa... O próprio símbolo do tal é um círculo. É um círculo, né? Quer dizer, dizem que... O yin e o yang gerando o círculo. Exatamente. Né? Quer dizer, eu acho que o círculo é a forma perfeita, por todas as razões. Podia ficar discorrendo aqui, olha, sobre a forma circular e como é que ela está presente no inconsciente coletivo, na verdade, também, né? E aí, de repente, me apropriei do círculo, literalmente, cara. Foi tão gozado. E comecei a fazer círculo, assim, anos e anos, até hoje. E agora eu estou craque no círculo, entendeu? Agora o círculo passou a ser quase
Cheguei até a fazer um trabalho em que eu fiz uma tatuagem de círculo, que eu uso o meu corpo. Você tem uma tatuagem? Tenho uma tatuagem de círculo na perna, são 2 círculos, tá vendo? E que eu fico em pé numa parede. Pegou? Deu para pegar? Pega lá. Eu fico em pé na parede e... Que deu o Michel recortando? Não só numa parede, mas em determinadas superfícies. Não pegou. Não tem problema. Em que eu complemento o círculo na parede, como se eu estivesse fazendo parte daquele ambiente. Uma coisa simbólica. Então eu fiz isso assim como se em diversos lugares físicos, onde foram importantes para mim, em que eu tenho memórias físicas do local. Entendeu? Então, por exemplo, na garagem da minha avó, onde eu chegava da praia e lavava o pé, aí aquele cheiro de gasolina com maresia, entendeu? Aí aquilo ficou no meu inconsciente, entendeu? Era um ambiente importante. Aí eu fiz lá uma foto em que estou lá e os círculos na parede da garagem. Legal. Fiz no Paço Imperial, onde eu expus 2 vezes, onde eu tive um trabalho que ficou lá 12 anos. No próprio Centro de Cultura, as esculturas também têm círculos Também internos. tem sim. Aliás, estou com um projeto que você chegou a falar do Ateliê Livre de Petrópolis, que aconteceu no final dos anos 80, mas que eu estou repetindo ele agora. Ele está acontecendo. Como é que é? Ateliê Livre de Petrópolis. Ateliê Livre. Na verdade, são oficinas e palestras durante os fins de semana. Começou o mês passado, vai continuar agora esse mês, novembro, e vai ter uma exposição em dezembro, com o resultado do que a gente fez lá durante esses 2 meses. Na casa do Barão de Mauá. Que agora está com a cultura, está com a educação, com a Secretaria de Educação. Sei. Que transformou Teve na cultura. Agora transformou, chama-se Casa de Educação, de Mauá. Nós temos um vídeo aí seu pra gente assistir. Bacana. Aí queria depois que você comentasse sobre legal. isso. Acho que já estamos no ponto aí. Michel, solta o vídeo. Quem não viu a tatuagem aqui, que nós não pegamos a tatuagem, tem a tatuagem nesse vídeo que vocês vão assistir do Marcelo lá. É verdade. Então roda aí o vídeo da Catarse ao logaritmo. Importa o trôpego do bicho tonto de luz se desfazendo no espinho da rosa gigante, disse o velho, o corpo dilacerado do bicho que escorregou pelos ferros da roda. Desde que eu incorporei o gestual, comecei a quebrar os objetos de forma o mais espontânea possível, né? Aquela coisa do acaso controlado, que depois que você começa a ficar íntimo do material, você começa a saber como trabalhar com ele, como quebrar como você quer, ou seja, você domina realmente a matéria. Eu acho que a arte está sendo criada e recriada o tempo todo. No momento que você bota ela no mundo, vamos botar assim, é como uma criança, um filho mesmo, né? Ela passa a ter sua própria identidade. No caso das impressões efetivas, eu consideraria como um trabalho de passagem. É que, na verdade, eu uso imagens do meu filho, da minha filha, da minha filhada. É a primeira vez que eu uso realmente a figura, né, substituindo o elemento geométrico. Eu gostei muito de fazer, mas ele saiu de uma forma que já me indicou o próximo caminho.
opta pela escultura e pelo espaço tridimensional de uma maneira muito livre e sem ficar muito preso nessa categoria escultura, que eu não sei nem se é uma categoria que vale sempre para o trabalho do Marcelo. Ele tem essa relação com o plano e uma vontade de sair do plano. Então você tem trabalhos do Marcelo que partem do plano para o espaço tridimensional, e outros trabalhos que vêm do espaço tridimensional para o plano. Então você ter um artista tão metafórico e desmetafórico como Marcelo na arte brasileira é muito interessante. Eu acho que a relação com o Marcelo, do espectador, vai ajudar a entender ainda melhor essa obra tão forte, tão boa do Marcelo, como entender a própria arte brasileira. É bom dar a pé e ver a mistura de gente no centro. A maioria tem o ritmo que sabe para onde está indo e o tempo para chegar. Nos bairros o ritmo é mais relaxado. Entro no Paço. A tarde cinza se torna mais azul. E o azul do painel que está colocado no pátio do Paço ganha brilho na claridade da tarde. E o azul vem do círculo pintado sobre o cinza do painel de pedra é realçado. O trabalho do Marcelo Lago parte primeiro da apropriação de objetos já existentes, né? Esse é um procedimento que está na raiz da arte contemporânea, quando Duchamp, no início do século passado, ainda propõe o ready-made, a ideia de alguma coisa já produzida anteriormente que é ressignificada pela mudança de contexto. Ora, ele se apropria dos objetos, mas ele, ao contrário de Duchamp, não preserva a integridade desses objetos, porque ele reúne numa espécie de assemblagem. Nesse sentido, ele é mais próximo ao procedimento da colagem, de certas questões introduzidas pelo cubismo de Picasso, por exemplo, do que de um Marcel Duchamp. Em seguida, ele funde, esse arranjo é moldado para posterior fundição, e o que ele faz? Ele pega e fragmenta a matriz. A perenidade dos materiais que ele se utiliza, né? O metal, o ferro e o alumínio são, enfim, resistentes e feitos para durar. Só que eles já nascem como ruínas. Essa ideia de que o trabalho é um trabalho que você não sabe de que época que é. E a consciência que a gente tem, que ele só poderia ser uma possibilidade do nosso tempo, é que prestam ao trabalho do Marcelo esse interesse. Verde e vermelha como o pavor da crista do galo, como o batom que sempre revela, como a bandeira que ainda não diz amor. Importa o trôpego do bicho tonto, de luz se desfazendo no espinho da rosa gigante, disse o velho, corpo dilacerado do bicho que escorregou pelos ferros da roda. Importa é sempre voar, voar até a despedida, é desmedida sempre e é natural que procure o alto e o fim. Marcelo Lago, entre a Catarse e o Logaritmo. Foi porque muitas vezes existem trabalhos que tem um começo, meio e fim. Aí outros não, que te acompanham pela vida inteira, né? Esse foi um momento estanque, foi um momento sui generis, em que eu queria meio fazer uma anamnese, uma coisa assim, meio uma autoanálise
da tua obra? Não, da vida mesmo, entendeu? Quer dizer, a obra é uma consequência, mas... E aí, quer dizer, essa coisa entre que é o meu processo, né? Quer dizer, eu ainda tenho assim um início do concreto, geométrico e tal, me atrai a matemática, essa coisa toda sempre me atraiu. Mas não só isso, né? Quer dizer, são complementares, apesar de aparecerem opostos. Não, certamente. A ordem, você vê que a matemática e a música. Seria... a matemática e a música. Sim, entendeu? É a mesma coisa. Quer dizer, a música, quer dizer, ela pode ser tão metricamente construída. Você usa um termo desordem organizada, não? O acaso controlado. O acaso controlado, pois é. E como é que funciona isso? Porque as tuas obras, elas têm, você tem uma desconstrução ali, né? É como se ela fosse muito antiga, né? Você olha assim, parece uma heráldica antiga, né? Uma coisa, um emblema, foi proposital, quer dizer, essa situação dessa parte, né? Até o material que é ferro fundido e oxidado, né? Quer dizer, o que é a oxidação? Exatamente isso, né? O passar do tempo, né? Na verdade, o oxigênio que destrói o aço é que nos dá vida, né? E nos destrói também, né? Oxidando a gente. Mas é a questão toda do tempo mesmo, quer dizer, eu queria trabalhar com essa relação tempo, porque se nós pensarmos bem, a gente vive numa escala de tempo, né? Que muitas vezes a gente esquece, né? Quer dizer, o tempo histórico. Quer dizer, e eu queria criar uma situação, quer dizer, quando a gente fala de inconsciente coletivo, parece uma coisa que, de arquétipos. Eu gosto muito da linguagem junguiana, eu gosto muito de Jung. Eu acho que dentro do meu trabalho, quer dizer, teorias externas que acabam se encaixando perfeitamente dentro do seu processo, né? Essa coisa dos arquétipos, né? Que são essas imagens ancestrais, né? Que já vêm junto com o ser humano há milhares de anos e que nós também fazemos parte disso, né? Nós temos dentro da gente coisas que são daqueles nossos ancestrais mais longínquos, né? Que seriam esses dentro do inconsciente coletivo, seriam essas arquétipos, né? Essas imagens arquetípicas, né? E aí, nesse trabalho, por que a catarse? Porque é uma assemblagem, né? Quer dizer, uma colagem de objetos, né? Que eu pego diversos objetos, saio colando, saio criando a minha história, né? Quer dizer, uma história do inconsciente, mas que, como ela foi construída de uma maneira tão inconsciente, quando acaba, você olha o todo, você enxerga o começo, meio e fim, você consegue enxergar a história do artista ali, naquele momento, entendeu? Quer dizer, e essa coisa do quebrado é para não só intensificar a coisa do tempo, a ação do tempo, de quando é isso e tal, mas sim o ato de quebrar, que é o mais importante. Na verdade, tudo isso é para quebrar. Entendeu? Porque quando você quebra, você invoca uma energia que é o acaso controlado. Entendeu? Quer dizer, quando você desfere ali aquela pancada que quebra o objeto, né? Que o objeto que você construiu, milimetricamente construído, né? É tudo medidozinho, é tudo arrumado de uma forma. Quer dizer, é uma metáfora de você se reinventar. É isso. Entendeu? Quer dizer, eu estou quebrando essa energia. Ela está ali. Você mesmo, sendo o próprio autor, você não consegue quebrar igual. Na próxima vez que você for fazer o mesmo objeto, o mesmo local, mas ele vai quebrar diferente. Isso dá uma originalidade à peça. Embute uma energia ao objeto que está além do artista. Entendeu? Quer dizer, você mexe com energias gestálticas mesmo, coisas que estão, assim, que mexem com você sem você perceber. Entendeu? Quer dizer, no momento que você olha, a primeira posição que você tem, puxa vida, isso é antigo? Entendeu? Quer dizer, o primeiro contato é esse. Quer dizer, eu acho que a arte ela tem diversas camadas, né? A primeira camada é essa retiniana, a primeira que você percebe. Né? A segunda camada é o que aquilo representa inconscientemente para você. Quer dizer, no momento que eu boto, por exemplo, eu tenho uma peça ali que eu uso ali um martelo. Né? No momento que o martelo está representado, que ele não é o martelo, quer dizer, não é o objeto com sua função, não. Eu estou usando o que o martelo representa. Quer dizer, no imaginário, exatamente, no imaginário de cada um, que o martelo vai representar alguma coisa. Entendeu? Mas é um objeto
que vai quer dizer, que vai estimular a você algo individual. Entendeu? Nem sempre a intenção do artista, mas certamente alguma associação você vai fazer, consciente no primeiro momento, inconsciente no primeiro momento e consciente no segundo. Que você vai, as pessoas são curiosas, mas elas querem saber das coisas, cara. Elas querem. Há quem olhe o martelo e veja uma ferramenta, e quem veja também exatamente um sistema político. Certamente, né? Quer dizer, tudo que isso, que representa, inclusive a força, a energia. Entendeu? O movimento. Sim. Quer dizer, você pode criar uma série de metáforas visuais através desses objetos escolhidos, né? Na verdade, esse é um processo muito antigo que Marcel Duchamp, um francês muito maluco, muito inteligente. Bidê, né? Exatamente. O famoso Bidê. Ao do Mictório, exatamente. Na verdade, ele era um iconoclasta. Quer dizer, ele estava fazendo aquilo tudo para uma provocação. Entendeu? Quer dizer, aquilo não. Ele chamou de handmade, né? Quer dizer, feito, é objeto encontrado, né? Quer dizer, o que é isso? É chama-se deslocamento, né? Você pegar um objeto, por exemplo, no seu cenário, né? É um cenário, mas você deslocou um espelho de camarim e trouxe para dentro do seu cenário. Ele passa a ter uma outra representação. Quer dizer, não é apenas para você se maquiar e tal. Ele passa a ter uma outra conotação de lembrar o camarim. Entendeu? Mesmo ele não sendo um camarim. Não sendo um camarim, exatamente. Você fez uma transferência. No momento que você desloca um objeto do cotidiano para dentro de uma galeria, naquele ambiente asséptico, né? Um ambiente todo preparado, com luz, com nenhuma interferência. Você traz um mictório para dentro. Exatamente, você cria essa coisa. Quer dizer, o que dizia o velho Duchamp? Que quem diz que é arte é o artista. No momento que o artista diz que aquilo é arte, passa a ser. Ele diz o seguinte: no momento que o artista diz que é arte e uma única outra pessoa diz é arte, passa a ser arte. É claro que tudo isso é uma grande provocação, mas é para a gente pensar. Sentido. Exatamente, porque na verdade essa história toda do Duchamp é para a gente pensar. Quer dizer, a arte contemporânea, quer dizer, o que ela tem de diferente de uma arte apenas retiniana, de uma arte para você observar, porque não existe arte só para observar. Já Da Vinci, lá nos idos de 400, de 1400, já dizia que pintura é uma coisa mental. Quer dizer, você está representando coisas ali, mas naquela época que as obras de arte eram todas encomendadas com temas religiosos, na maioria, porque era a igreja que era a grande detentora do poder e da grana, né? Quer dizer, aliás, nessa época que surgem os artistas como nós conhecemos hoje. Porque até aquele momento eram todos artesãos anônimos. Quer dizer, no momento que começa a aparecer o dinheiro, a burguesia, o burgo, a burguesia, e começa a ver o dinheiro, né? Quer dizer, os burgueses, que passam a querer também ter arte, como a nobreza e a igreja. E aí começam a aparecer os artistas. Entendeu? E Michelangelo, Da Vinci e tal, esse pessoal todo começa, quer dizer, porque isso aí é uma coisa, não tem uma data, é uma coisa que vem vindo, claro, num processo histórico. E surgimos hoje nós, quer dizer, que nós chamamos de arte contemporânea, que muitas vezes cria muito mais estranheza do que compreensão. Mas é isso, nós somos complexos. Quer dizer, a nossa sociedade é uma sociedade complexa, entendeu? Com diversos viés, entendeu? E que nas artes contemporâneas, muitas vezes pega-se um pequeno pedaço para se mostrar o mundo através daquela pequena, como se fosse uma amostragem, né? Quer dizer, e nem sempre é uma linguagem, muitas vezes cifrada, uma linguagem que você tem que buscar o que o artista quer dizer, entendeu? E essa busca faz parte do processo. Por quê? Porque é para estimular o pensamento, estimular a integração entre o observador, que antes era um observador passivo, né? Você só ficava olhando. Hoje não, hoje você interfere na obra, você interage, você entra em ambientes, né, sensoriais. Sobre essa interação, eu queria perguntar para você, primeiro, duas coisas. Se valeu a pena ter passado pela escola do Parque Lage
e se foi mais positivo ou negativo. Eu tive aqui pessoas que... Ah, é? Com experiências negativas? No Parque é interessante, gostaria de saber, fiquei curioso. E como é ter uma obra em espaço público, no seu caso em espaços públicos, né? Porque isso deve ser incrível para um artista plástico. É a grande meta, cara, é a grande meta. Isso porque, deve ser fantástico. Claro, porque, veja você... Você tem Praça Praça Imperial, né? Centro de Cultura Raul de Leone, que é o maior centro cultural do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu defendi esse slogan na minha última gestão lá. Você tem o metrô de Barra Funda, imagina, é a maior estação de metrô de São Paulo, cara. Passa 2 milhões de pessoas por mês. Caramba. Imagina, cara. Isso é a maior galeria. Que galeria melhor que meia dúzia de pessoas brindando, tomando champanhe ali. E a obra de arte, principalmente a escultura, cara, ela pede a necessidade do espectador, a presença física, entendeu? Porque é uma coisa sensorial, cara. A matéria, a escala. A escala é fundamental, cara. Entendeu? O tamanho do troço. Quer dizer, tudo isso interfere muito na sua percepção. Então, muitas vezes, quer dizer, a coisa de você ver na foto, ver num vídeo, claro, sensacional, imagina, cara, você está vendo. Mas agora, a presença, sabe, é como a música, você sabe o que é a música ao vivo, a diferença da música ao vivo, a energia, é parecido, porque, na verdade, a presença, a matéria é muito importante na escultura, né? Quer dizer, e você está em contato com a matéria... Por exemplo, quando você fotografa a matéria, ela muda. Você cria uma situação, você não vê a textura, você não vê, entendeu? Toda essa coisa, e a escala principalmente, né? Sim. Por maior que seja sua televisão ou seu monitor, não é a escala real do objeto de arte, que pode ter uma dimensão, às vezes até ambientes inteiros, né? Que você penetra na obra de arte, né? Hoje em dia, minha filha, por exemplo, a maioria dos trabalhos dela são interativos. Entendeu? Quer dizer, você tem que entrar e deitar e muitas vezes... E na Barra Funda foi o quê? Foi site específico? Não, se você chegou a... Não, foi uma escultura mesmo. Como essa é prima do que está no Paço. Ah, tá. Entendeu? Dessa mesma fase de cimento. Aqueles são blocos de cimento errado. Eu vou ter que chamar uma outra vez para você falar sobre o Parque Laje. Nós temos 1 minuto para encerrar o programa. Para encerrar o programa? Tá bom. Em 30 segundos, resume tá bom. A tua experiência. Olha, o Parque Laje foi extremamente importante para mim. Muito mais que eu fui numa época, eu participei daquela exposição icônica, Como Vai Você, Geração 80. Quer dizer, eu tive nos primórdios do Parque Laje, que era uma luta, né, que queriam tirar o Parque Laje de lá. Nós lutamos para ficar, etc. Mas agora, eu fiquei até curioso para saber essas experiências ruins, porque mudou muito, né? Tinha um artista plástico que saiu da escola, que não se identificou com... natural, com o ambiente, com tudo. Mas é isso mesmo, entendeu? O ambiente pode ser assim meio... como todo grupo, né? Sim. Pode se fechar dentro dele e excluir quem vem de fora. A questão não foi tão social, não. Foi ligada mesmo ao orientador, à orientação. Aí depende porque, veja você pode ser às vezes um ótimo artista e um péssimo professor. E o inverso também vale. Sim. Entendeu? Eu acho que ser professor, cara, eu estou aprendendo. É uma coisa fácil, cara. Ensinar é muito difícil, cara. Sabe? A primeira coisa, você tem que ter respeito pelo outro, cara. Claro. E muitas vezes isso não acontece, entendeu? Quer dizer, os egos inflados e você acaba desrespeitando a outra pessoa, cara. Eu acho que isso pode ter acontecido. Certamente, entendeu? Meu querido, quero agradecer eu que só tenho a sua agradecer, presença. querido. Vou ter que chamar novamente aqui para você trazer a sua filosofia, não só da arte, como de vida. Opa, muito obrigado. Prazer, querido. Então, o Camarim fica por aqui.